Olha só, muitos idosos, muitas pessoas com um pouco mais idade têm muito medo de praticar exercícios. Em função da idade, elas acham que não podem praticar exercício nenhum, acham que não precisam mais fazer nenhum tipo de exercício, caminhada, nada, e ficam naquela vida sedentária que só tende a piorar. Por que eu estou falando isso? Nós estamos hoje, mais uma vez, na Academia Mahatma para falar um pouquinho da importância do exercício para os idosos e também para pessoas que têm pequenos traumatismos, fragilidades, idosos também frágeis. É importante a inserção de exercícios, né, Juarez? Isso. O exercício é importante o seguinte, sob todos os pontos de vista, e principalmente em termos de recuperação, e o idoso já fragilizado, né, problema de queda e outras patologias que podem ter mais, mas você pode fazer, por quê? Porque o equipamento dá esse suporte, né? Além do aspecto profissional fundamental, o importante é um equipamento de boa qualidade. O que acontece? Por exemplo, se nós observarmos aqui a professora Raquel, que está dando uma força para a gente, ela está sentada numa superfície de 50 por 50, as costas muito bem apoiadas. É verdade. Então o que acontece? Se eu pegar o idoso e for fazer um exercício abdominal, deitá-lo no chão, levantar, ele vai ter alteração de frequência cardíaca, vai ter dificuldade para deitar. Então é complexo para Exu. Aqui, ou colocar em cima de uma bola que é muito mais inseguro e instável. E ele, verdade. Entendeu? E tem um aumento de pressão muito representativo. Aqui, o que a gente vai fazer? Ela está muito bem sentada, acomodada, costas. Vai fazer só uma flexão à frente. Eu regulo a altura para ela, o equipamento dá essa condição e ela vai executar o movimento. Até onde é um movimento indolor para ela, até onde o movimento é gostoso de realizar. Realiza, Raquel. Aí, o que eu posso fazer? Eu regulo a carga de quanto eu quero, né? Quando ele está no chão, ele vai levantar o tronco inteiro dele. Aqui, a própria ação da gravidade já leva ele à frente. Então vamos supor, uma força pequena que ele precise fazer de abdômen, eu posso regular ela. Desde 1 quilo até quantos quilos eu quiser. Vamos supor, ele chegou num determinado ponto, já tem um condicionamento um pouco melhor, a gente vai levá-lo para um outro tipo de abdominal, onde ele já tem uma força, chegou numa força, ele consegue trazer o tronco para frente. E realiza, Raquel, o movimento. Parece muito próximo, mas isso dá um diferencial. Tá? Para o indivíduo fragilizado, isso dá um diferencial. Mesma coisa, sentado em 50 por 50, confortável. Quando ele para aqui, ele não precisa fazer uma extensão maior de ombro como ele fazia naquele. Né? Então isso que vamos supor que tem algum acometido de dores, né? De ombro, uma artrose, uma bursite, então de cotovelo, ombro, ele tem limitações no movimento. Aqui ele cria uma facilitação para ele. Tá na moda agora as academias modernas, as famosas academias de desfiles, não é verdade? De conversas, bate-papo, sem críticas a nenhuma empresa. Mas nenhuma dessas academias, pelo menos as que eu conheço, que hoje são grandes redes, tem aparelhos com essa qualidade de exercício e que não proporcionam riscos, porque essas grandes academias, às vezes, as pessoas vão fazer o treino, não tem o suporte que temos aqui na Mahatma e os aparelhos, às vezes, não são tão seguros quanto os que você tem aqui, não é, Juarez? Isso é importante falar. O que é importante no exercício, fundamentalmente no exercício, é o primeiro fator, depois de você fazer uma análise biomecânica do indivíduo, uma conversa com ele, ver aspectos psicológicos, por que ele veio fazer exercício, como ele vai fazer exercício, é a segurança do exercício. Ele está seguro para fazer exercício. Uma outra coisa é a eficácia. Então, o equipamento foi desenvolvido para dar o máximo de eficácia no movimento, de aproveitamento, com maior conforto de ângulos dolorosos, vamos dizer, de articulações dolorosas, né? E um grande resultado, uma eficiência, a eficácia daquele movimento. Agora vamos mostrar um pouquinho do desenvolvimento para ombro, né? Isso, vamos mostrar um exercício de ombro e vamos mostrar aqui o recurso do aparelho. A mesma coisa, com finalidade, nós estamos atendendo hoje a necessidade de idosos fragilizados e pessoas com algum tipo de traumatismo, né? Recuperações, algum tipo de recuperação. Então, um trabalho de ombro. De acordo com a necessidade, eu posso aumentar ou diminuir a altura para ser executado o movimento. Pode fazer, Raquel. Então, para algumas limitações, vamos supor que ela tem uma dificuldade de ombro. Eu posso fazer o quê? Eu posso aumentar, aliás, diminuir a amplitude do equipamento, né?
e ela então cria uma facilitação de ombro, porque no ângulo mais baixo está machucando, né? Aqui é o peitoral. Aqui nós vamos trabalhar peitoral e lembrando o seguinte, quando você vai trabalhar peitoral com indivíduo traumatizado, alguma situação de ombro ou de cotovelo ou mesmo de punho, você tem várias regulagens para fazer, né? Vamos supor que tem dificuldade de elevação de braço, então eu posso abaixar e posso ainda levar para frente o movimento. Além de eu abaixar, né? Eu posso levar para frente o movimento para conseguir só o ângulo indolor para ele, né? Ele vai fortalecer aquilo que ele pode fazer, o ângulo que ele pode fazer. Automaticamente, ao longo dele fazendo exercício, crescendo as cargas, ele vai ganhar maior amplitude de movimento, ou seja, ganhar flexibilidade e ganhar o alongamento. Lembrar sempre que no equipamento, você vai executar um movimento de força, flexibilidade e alongamento. E agora o Juarez vai falar um pouquinho sobre a importância também do leg press. Bom, o leg press é um dos equipamentos mais completos que tem para você poder fazer o indivíduo andar, recuperar, deixar bengala, deixar andador e tal. Por quê? Porque além desse equipamento ter uma série de recursos de você conseguir colocar a cadeira mais atrás, mais à frente, de acordo com o biotipo da pessoa, você pode ao mesmo tempo regular aqui na frente. O pé subir e descer, tem dificuldade de preparar o pé, tem um estabilizador do pé aqui atrás, né, para ele fazer, para ele apoiar o movimento, para executar o movimento. Sobe um pouco, Raquel, só para a gente fazer o movimento. Outra é o recurso aqui de amplitude. A Raquel é pequenininha, né, baixa, não pode falar baixinha, né, Raquel, porque tudo bem. Então vamos lá, faz o movimento, executa o movimento. O equipamento dá uma segurança de criar estabilidade para ele trabalhar com a coluna muito bem apoiada. Tem um bom apoio, realmente. Bom apoio. Outra coisa fundamental, o equipamento, ele é em arco, ele faz o movimento em arco. Então, se você observar esse movimento, ela vai fazer esse movimento com o corpo aqui. Então, no máximo do movimento que ela consegue, ela ganha flexibilidade, né? Alongamento. E ao mesmo tempo, o que acontece? Não tem sobrecarga na lombar, sobrecarga de pressão sobre a coluna vertebral. Ele está sempre numa posição de fazer essa mecânica de amplitude e não de compressão. Some try to deny your very existence. I feel your loving vibe. Esse é um leg press também, Juarez? Esse é um leg press unilateral e que dá também o mesmo tipo de recurso que todos os outros equipamentos dão. Você pode regular a altura para maior conforto de indivíduo ficar bem acomodado, a pessoa ficar muito bem acomodada, né? E você faz a regulagem de altura, ou de um ou de outro, dá licença um pouquinho para mais, um pouquinho ou para menos, de acordo com a necessidade. Tem um traumatismo de limitação de joelho muito importante, ela vai trabalhar daqui para frente só um espacinho pequeno. Dá para ela trabalhar isso aí sem dor? Então vê bem, você tem o recurso do aparelho para trabalhar. Se ela quer, com o tempo, melhorou, ganhou uma amplitude maior, vai ganhando altura até chegar a uma condição que ela aumenta a flexibilidade articular, aumenta o alongamento muscular em função do trabalho realizado anteriormente. Foi aumentando a secção transversal de fibra, cria uma facilitação para a mecânica do movimento. Conheça a Academia Mahatma, venha visitar. Quantos anos a gente vai fazer já? 44. 44 anos trazendo segurança nos exercícios e mais saúde e eficácia. Parabéns mais uma vez, um prazer estar aqui com você. Obrigado. De vez em quando, dicas do Juarez para vocês, falando sobre um pouquinho do universo da Academia Mahatma.